Este é o assunto da nossa conversa de hoje. O Salmo 23, verso 4, tem uma promessa para as nossas dores. Ainda que eu ande por um vale escuro, a tua vara e o teu cajado me consolam. A médica Karina Cooper escreveu depois do falecimento de seu marido: desculpe, mas eu não encontro consolo na frase "vocês vão se reencontrar no céu, logo todos estaremos juntos". Eu sei, diz ela, que teremos um reencontro no céu, mas o meu consolo não está no reencontro. Preciso de consolo agora e sei que Deus o tem para mim. O meu consolo é que o amor da minha vida viveu plenamente tudo o que era para viver. Escolheu a eternidade com Cristo em vida e hoje conhece a expectativa de paz que nós ainda não conhecemos. Ah, isso sim temos que buscar. Isso é consolo. O Salmo 71, versos 20 e 21 diz: Tu permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas me darás força novamente. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me consolar. O luto é um processo muito dolorido. É o caminho de ajuste à mudança que permite deixar de sentir tanta dor no futuro. É como a cicatrização de um corte. Primeiro, inflama, fica avermelhado, dolorido. Mas é justamente esse processo que leva a ferida a se fechar de dentro para fora. Essa comparação ajuda a ver o luto como um processo necessário. Disse certa pessoa: cada dia me esforço para me livrar da dor do luto. Eu gostaria de dar um clique no tempo e me ver daqui a 1 ano, se essa dor será menos intensa, pois quem sabe isso me desse força para prosseguir hoje. Porém, continua ela, parece que se eu parar de sofrer, a morte dele fica mais definitiva. Essa fala deixa evidente a dificuldade de as pessoas enlutadas se adaptarem à perda que tiveram. Se você já enfrentou um processo de luto, sabe que ao mesmo tempo em que racionalmente entende que a dor do luto não é opcional, ela terá que acontecer, emocionalmente, entretanto, sente como que não querendo ajudar que essa perda se consolide e seja superada. Por quê? Inconscientemente, quem vivencia um luto evita a alegria? Essa contradição entre querer e não querer se ajustar é um dos fatores do vai e vem do luto e da dor que acompanha esse processo. A superação dessa ambiguidade é que permite a transformação do sofrimento em saudade. Afinal de contas, o amor sobrevive à morte. O amor não morre com o corpo físico. Ele permanece nas lembranças, ele permanece na saudade. Aquele que vivencia a perda deve se permitir pensar sobre como esse evento alterou a sua vida e o que precisaria fazer para se ajustar e, desse modo, avançar em direção a um futuro menos sofrido. C.S. Lewis, após a morte de sua esposa, com uma sinceridade admirável, rasgou seu coração diante de Deus em seu livro A Anatomia de uma Dor. Atente para suas palavras. Dizer que o paciente está recuperando-se depois de uma operação de apendicite é uma coisa. Se lhe amputassem a perna, é outra bem diferente. Com a amputação, o tomar banho, vestir-se, sentar-se e levantar-se de novo, até mesmo se deitar na cama, tudo será diferente. Seu tipo de vida mudará na totalidade. No momento, continua Lewis, estou aprendendo a andar com muletas. Talvez em breve seja dada uma perna de pau, mas jamais serei um bípede de novo. Esse esforço para se readaptar diante da perda gera uma tristeza que pode ser criativa.
Cora Coralina, poetisa brasileira, escreveu: recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Em seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão, Elizabeth Elliot escreve: faça a próxima coisa. Essa é uma receita simples, diz ela, para a paz, para o alívio da pressão e da ansiedade. Palavra de sabedoria prática. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonias do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. Certa vez, Elizabeth recebeu uma carta de uma mulher já idosa que lhe contou que perdera o pai quando ainda pequena. Na carta, a senhora dizia: quando voltamos para casa, depois do funeral, minha mãe pegou uma vassoura e começou a varrer a cozinha. Agora, olho para trás e percebo que foi o som suave daquela vassoura que iniciou o processo de cura. E quando as pessoas, anos depois, me perguntavam como minha mãe conseguiu superar tendo 7 filhos para criar, eu simplesmente respondia: minha mãe orou. Bem, acrescenta Elizabeth, ela não apenas orou, ela orou e fez a próxima coisa. Ela pegou a vassoura, ela construiu sobre o seu próprio sofrimento. E eu estou convencida, afirma Elizabeth, de que há um bom número de coisas nessa vida sobre as quais nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos minimamente algo. Após a experiência de um luto significativo, a vida é transformada e o enlutado nunca mais é o mesmo de antes. Por ocasião de uma perda gestacional, a mãe disse: vai passar, nem que eu não queira. A frase resume essa verdade sobre o processo de luto. Dado que o luto passa nem que a gente não queira, é certo que esse dia vai chegar. E é importante que ele seja um dia, um tempo de superação. Os dias escuros não duram para sempre. As nuvens movimentam-se continuamente, ainda que num movimento lento. Conselheiros especializados em trabalhar com pessoas em recuperação de luto descrevem 3 dimensões que as pessoas experimentam em seguida à morte de um ente querido. São eles: fuga, encontro e reconciliação. A reconciliação é a dimensão na qual a plena realidade da morte se torna parte da vida do enlutado em todas as áreas da vida. Você há de convir comigo que é absurda a ideia de nunca mais ver aquela pessoa amada. A ideia simplesmente não entra na cabeça, menos ainda no coração. Como isso é possível? Aquela pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, como assim eu não vou vê-la nunca mais nessa vida? Na fase da reconciliação, a sensação de perda não desaparece completamente, mas ela é atenuada. As dores intensas do luto se tornam menos frequentes. Isso significa recuperação, aceitação. A esperança da continuidade da vida surge à medida que o enlutado entende que a pessoa morta nunca mais será esquecida e que a própria vida pode e deve prosseguir. Trata-se de um processo duplo que envolve recuperar a capacidade de viver que se tinha antes e integrar a perda à própria vida. Recuperação, desse modo, nós podemos entender que a pessoa tem suas habilidades, seus recursos internos e sua força de volta para usá-los. O enlutado não está mais brigando com a vida por aquela perda tão significativa, mas aceitando-a. Aceitação aqui não quer dizer que a pessoa teria escolhido aquela morte. O enlutado aprende a viver com isso, como parte agora da sua vida. Recuperação não quer dizer que não haverá mais choro. Significa que o enlutado se readapta, reinveste na vida, buscando outros vínculos e projetos para a sua vida. Recomeçar
aponta que houve uma interrupção não planejada e menos ainda desejada, e que como um raio atingiu a caminhada pela estrada da vida. Recomeçar significa ter que retomar o caminho, agora com uma ausência e não uma ausência qualquer. A aceitação significa então que em Deus é possível enfrentar essa dor e ressignificar a vida. A recuperação do luto, como já foi dito, é um processo. Nunca será como antes, mas não precisa ser sofrido para o tempo todo que viver pela frente. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos deixado de viver. Como dizia o médico Viktor Frankl, que viveu num campo de concentração, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontramos nele um sentido. Nenhum de nós escolhe que tipo de sofrimento terá pela frente, mas ninguém pode tirar de nós a liberdade de escolher qual caminho seguir diante da dor. E continua Frankl, ninguém pode evitar o sofrimento, mas nós podemos escolher a nossa reação a ele. A aceitação das coisas que não podemos mudar não significa um convite ao conformismo. A aceitação pede por coragem para enfrentar a luta do luto, convivendo com a realidade daquela perda, tal como ela se apresenta. Uma vez aceito que não pode ser modificado, é preciso agora determinação, paciência e força para se empenhar em novas atividades e descobrir pequenos e novos prazeres. Algo como que pegar uma folha de sulfite, lápis de cor e pintar um sol num dia nublado. Após o período mais crítico da perda, é possível refletir sobre nossos valores e nossas atitudes. Como, por exemplo, o que eu aprendi vivendo esse momento de perda? O que tenho que valorizar mais em minha vida? O que posso fazer para melhorar ou para viver mais perto das pessoas que eu amo? O que pretendo construir em minha vida agora, no lugar que era antes ocupado por esse relacionamento? A que quero dedicar o tempo que dedicava a essa pessoa especial? O que cabe na minha vida agora e que me dará minimamente encorajamento para prosseguir e também deixar um legado? Que memórias, que lembranças eu quero ter sobre a vida que vivi? O que quero ver quando a minha vida passar velozmente diante dos meus olhos? Como eu desejo ser lembrado? O amor por quem já foi adiante de nós é como um tesouro que remete à alegria do reencontro, mas certamente não agora. A saudade é o amor que fica. Assumir uma postura criativa frente àquela dor é assumir que o nosso ser interior em Deus é mais forte do que aquela perda que sacudiu a nossa vida. A depressão paralisa, porém a tristeza, mesmo do luto, é criativa, construtiva. O luto é um processo de adaptação. Ele permite que se crie uma nova forma de viver, uma nova rotina. Como tal, o que o luto exige é aprendizado e flexibilidade. Lemos esta oração no Salmo 142, verso 3. Quando estou abatido, somente tu, Senhor, sabes o caminho que devo seguir. A médica Ana Cláudia Quintana Arantes, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, compara em um dos seus livros o luto da pessoa amada à entrada em uma caverna. Ali há pouca luz e tudo é estranho e amedrontador, parecendo não ser mais possível sair pelo mesmo lugar por onde se entra. É uma outra forma de se referir ao processo de luto. É uma experiência indesejada, mas que será transformadora. Após o processo da perda de quem amamos, nós nunca mais seremos os mesmos e só conseguiremos seguir na vida se cavarmos um outro caminho. Essa ação demandará muito esforço, o que faz com que, por vezes, nos sintamos cansados, emocional e fisicamente, achando que não conseguiremos. Pode até ser que tenhamos amigos que nos ajudarão no decorrer dessa trajetória.
Esse apoio e suporte recebidos serão ferramentas, mas jamais poderão cavar a saída para a construção de uma nova pessoa a partir desse luto. Esse é um processo solitário. Não é fácil, mas é possível. Primeiro, continua a médica, resistimos, querendo em nossa mente retornar àquela vida que tínhamos na companhia de quem foi. Por vezes, estacionamos no caminho por falta de vontade ou raiva da vida, mas logo descobrimos que não temos essa opção, concluiu a renomada médica. As pessoas à nossa volta sempre dizem que a dor vai passar, e de fato vai, contudo falam sem saber ou desconhecem o tempo desse processo. Numa sociedade de felicidade nas redes sociais, temos pressa para voltar a sorrir. Não demora muito para alguém soltar um "não chore". Contudo, existe alguém que deseja entrar com o enlutado nessa, digamos, caverna simbólica e fortalecê-lo ante tudo o que ainda enfrentará para que consiga superar e seguir adiante. Sim, é o Espírito Santo. Ele é o Consolador, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Aquele que se coloca ao lado de quem se sente só. Ele vai ajudar aqueles que sentem a dor da perda a atravessarem esse difícil caminho. O amor de Deus ainda deseja a alegria daquele que vivencia a dor do luto. Lá no Apocalipse, lemos que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Capítulo 21, verso 4. A saudade, então, requer fé de que Deus enxugará as lágrimas, mesmo quando hoje isso nem sempre é percebido por parte de quem convive com a dor do luto. A saudade requer esperança de que Deus promoverá o reencontro pelo qual gememos. Fé, às vezes, significa o esforço de abandonar as perguntas sobre os mistérios de Deus em nossa vida, na confiança de que, em dias melhores, Ele tem se mostrado fiel e amoroso. A fé não elimina perguntas, mas sabe para onde levá-las. Não tem explicação, mas tem consolação. O que hoje é sofrimento será substituído por um sentimento de gratidão pela oportunidade de ter conhecido aquela pessoa e por ter convivido com ela. Guardar os bons momentos no melhor lugar em que precisa estar, o coração. Isso é não deixar que a morte leve nada mais além do que ela já levou. Isso é enfrentar o luto, embora com dor, é bem verdade, mas também com consolo e esperança em Deus. Que o Senhor, Deus de toda consolação e o Deus de toda esperança, fortaleça você e aquelas pessoas às quais você as assistir.